Eu sou Rafael da Fonte Nogueira, sou diretor executivo da Gestão Empresarial, fundador e um curioso. Oi, gente, meu nome é Rafael, sou um dos fundadores da Ion, certo? E bem-vindos aqui no nosso canal. Bem-vindo a todos ao primeiro episódio do Ioncast. A pedido de muitas pessoas, estamos começando esse projeto e trazendo para vocês aqui a oportunidade de conhecerem um pouco mais sobre gestão empresarial, conversarmos um pouco mais sobre inovação, sobre tecnologia nas empresas e conseguir ajudar você e a pessoa que você sabe que tem um sonho de empreender dando certo. Então a primeira pergunta, Rafa, que eu tenho aqui para a gente começar é contar um pouco da sua história, contar um pouco da minha história e principalmente a história da Ion. Como a Ion surgiu, é uma pergunta que muitas pessoas sempre questionam a gente e querem saber mais um pouco dessa história que estão por trás. Hoje elas vêm aí por apresentação, nas redes sociais e não sabem muito como é que foi essa construção lá em 2021, quando a gente deu esse primeiro passo. Rafa, eu acho que empreender sempre foi um desafio, independente do lugar. Acho que não importa muito onde você está. É algo satisfatório, na minha percepção, mas ao mesmo tempo envolve alguns obstáculos, né? Quando a gente fala do Brasil, ainda mais. Quando a gente olha, acho que aquele ano de 21, o final de 21, a gente começou a conversar para abrir a Ion, sempre veio em mente um dos principais pontos, né, que na minha visão a gente tinha, que era a questão de estar próximo, de estar junto, de estar perto dos clientes, dependendo do que aconteça, né? E acho que todo o trabalho que a gente começou a fazer desde daquela época, ele sempre foi vinculado a essa diretriz. Então, independente se a gente trabalha com processo, independente se a gente trabalha com empresas pequenas, médias, grandes, acho que não importa onde a gente vai estar, a única coisa que vai trabalhar é a questão realmente de estar junto, né? Independente do que aconteça. Fora isso, acho que o principal ponto, quando a Ion foi aberta, era trazer aplicabilidade, né? Acho que foi um dos principais pontos que a gente também tocou. Então, Perfeito. não só estar próximo, mas também poder gerar valor independente do que a gente for fazer. Seja montando alguma planilha, algum controle, ou até mesmo um processo. O principal ponto era como a gente vai conseguir colocar essa ideia na prática, né? E conseguir fazer com que uma empresa familiar de Pernambuco, que não está tão acostumada como as outras grandes empresas de capital aberto, por exemplo, possam ter alguns controles no dia a dia para que elas consigam ter uma gestão eficiente. Perfeito. Eu acho que o momento ali da decisão no início de abrir a Ion, de trabalhar com consultoria, de dar esse apoio para as empresas, principalmente familiares, que têm uma expansão dentro de Recife, dentro de Pernambuco, dentro da região, e agora a gente já consegue atingir, né, abranger praticamente todo o território nacional através da metodologia que a gente desenvolveu. Eu acho que foi muito voltado nesse pilar da gente colocar coisas em práticas. Então, assim, não adianta trazer um controle, não adianta trazer um processo que uma grande empresa de capital aberto utiliza e tentar replicar numa empresa que está com 50 funcionários, com 60 funcionários, com 100 funcionários, está ali começando ali o crescimento, começando a expandir. Então, trazer aplicabilidade dentro das metodologias, eu acho que é um diferencial da Ion e por isso também a gente vem crescendo ao longo desse tempo. Aí, voltando lá para 2021, falando um pouco mais aqui da minha experiência, para mim não tem como você tocar um negócio sem você conhecer ali um pouco de números. Você tem que ter pessoas do seu lado para lhe orientar em relação a capital de giro, em relação a fluxo de caixa, em relação à necessidade de aporte, enquanto você consegue retirar ali como distribuição e lucro da sua empresa, quanto a empresa consegue pagar de prolabore para você. Então, todos esses pontos, eu acho que precisa estar claro para todo empresário, precisa estar claro para a pessoa que está empreendendo, e eu acho que ela deve buscar esse conhecimento. Então, eu sempre fui muito essa pessoa analítica, essa pessoa de números, e sempre quis trazer essa aplicabilidade para essas empresas na região. Então, lá em 2021, eu via que existia uma oportunidade, de fato, no mercado de prestar consultoria para esse nicho, certo? E
fez total sentido, né? A gente começou lá em 2021 com 1, 2 clientes, depois fomos terceiro, 5, 10, 15. Então hoje já consegue ter 23 clientes, a gente já consegue vir expandindo, vem crescendo em relação à equipe. Então antigamente era eu e você, mão na massa, até vinha a primeira pessoa, vinha a segunda pessoa. Hoje a gente está com quase 20 pessoas também dentro da equipe. Então tudo isso mostra que faz sentido o que a gente está fazendo, que as pessoas estão gostando do que a gente está fazendo. Isso dá um gás para a gente continuar fazendo e continuar expandindo. E me tira a dúvida, desde que a gente começou a conversar até próximo, sempre veio uma grande dúvida, né? Antes tu começou fazendo administração, depois que fizesse após em gestão financeira. Foi. E o que é que ter contabilidade no curso, né, no currículo, impactou isso? Na prática eu tive muito contato, então aí contando um pouco da minha trajetória profissional, comecei a trabalhar cedo, né, fazendo estágio. Comecei a fazer estágio na Fiat, na FCA. Na época teve a fusão da Fiat com a Jeep. Eu tinha um trabalho na parte de faturamento lá, um trabalho bem estratégico, bem analítico. Então eu precisaria estar com muito domínio do que estava sendo produzido na fábrica, do que as concessionárias estavam precisando para fazer ali a melhor distribuição e potencializar ainda mais o faturamento da empresa. Então comecei um pouco nisso. Depois disso, eu trabalhei com consultoria, entrei no mundo de consultoria através da Deloitte. E aí eu comecei a entender um pouco mais como é que funcionava a gestão empresarial como um todo, né? Eu tenho uma visão muito única, muito pontual no início, muito voltado para comercial, para distribuição, para logística, para estoque. E aí a gente começa a abranger ainda mais. Então, a partir do momento profissional que eu comecei a ter mais contato com a contabilidade, eu comecei de fato a estudar aquilo, mesmo não estando numa faculdade, mesmo não cursando ali, eu tinha que estudar contabilidade para eu conseguir entregar um bom resultado ali para os meus clientes, para fazer meu trabalho de uma forma melhor. E aí eu terminei estudando contabilidade, terminei aplicando contabilidade, e aí quando você está estudando e aplicando, eu acho que você memoriza, você assimila aquilo muito mais rápido. E aí quando eu saí da Deloitte, que tinha a ideia de abrir uma consultoria. Antes disso foi em 2020, então ali pré-pandemia, por exemplo. Na pandemia, eu comecei a fazer o curso de contabilidade. Por quê? Porque eu vi que eu tinha um conhecimento legal em contabilidade, mas eu não tinha de fato diploma e, consequentemente, o CRC, que termina sendo útil quando você quer utilizar para assinar algum documento, você precisa ter o CRC. Então, para quem não sabe aí, o CRC é como uma OAB, tá? Você se forma em direito e você faz a prova e você tira o OAB, com isso você está apta a advogar. O CRC é parecido, você se forma em contabilidade, você é graduado, faz a prova do CRC, com isso você tem a carteira do CRC, onde você está autorizado ali a assinar balanços e assinar demonstrativos contábeis. Então eu fiz contabilidade muito por uma oportunidade. Então na época da pandemia tinha muito tempo em casa, a verdade é essa, e eu precisava ali ocupar aquele meu tempo e terminei fazendo contabilidade para agregar. Durante o curso, posso dizer que me saí bem, não tive grandes dificuldades, justamente por essa base que eu tinha. E aí terminou somando e termina hoje contando para o meu currículo. Só que, assim, para mim o grande diferencial é a experiência que eu já tenho em aplicar isso em várias empresas. Aplicar isso em empresa no Simples, em empresa do presumido, em empresa do lucro real. Então, consegui aplicar isso, consegui entender a diferença tributária hoje no Brasil, que é uma interrogação, exatamente, que é uma loucura. É algo que essa aplicabilidade é de fato um grande diferencial. Acho que até mais do que ter de fato a carteira. Eu acho que você conseguir aplicar isso é de fato um grande diferencial. Mas foi por esse motivo que eu terminei fazendo contabilidade ali depois dessa minha... Para finalizar, vamos dizer assim, essa parte tão analítica financeira que eu tenho, a contabilidade fechou com isso. E quando tu enxerga assim a história da Ion, como é que tu vê o crescimento da gente? Rapaz, eu vejo um crescimento sólido, tá? E mais uma fala analítica, não tem muito o que fugir, tá? Mas eu vejo um crescimento sólido, eu vejo um crescimento constante, eu vejo bastante desafios enfrentados, então hoje a gente consegue atender empresas de diversos segmentos. Esse é um grande diferencial, é um grande motivador do aprendizado constante, certo? Pelo menos é assim da forma que eu entendo. Então, quando você trabalha com indústrias, você tem que entender uma série de controles e uma série de indicadores que são muito aplicáveis para aquele segmento de indústria. Quando você vai para o varejo, por exemplo, você vai ter alguns outros indicadores e alguns outros controles que são prioritários.
Quando você vai para uma clínica médica, você vê um mundo também ali um pouco diferente. Então, você vai ter que estudar um pouco sobre o plano de saúde, como é que funciona o faturamento do plano de saúde. E aí você termina tendo esse desafio, de fato, de se manter sempre estudando, se manter sempre atualizado, sempre ativo. E isso motiva. Eu acho que eu não sou muito aquela pessoa de fazer o mesmo trabalho repetidamente, sempre. Eu acho que esses desafios é o que me move, é o que dá vontade de estudar, é o que depois que você passa por ele, você olha e diz, pô, agora eu sei, agora eu já aprendi, agora eu já apliquei, agora eu tenho experiência nisso, e vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Então eu acho que a gente tem um desafio muito grande, principal na minha visão, que é encontrar pessoas com esse propósito, encontrar pessoas curiosas, encontrar pessoas que queiram trabalhar com a gente. A gente trabalha no nível estratégico de todas as empresas que a gente tem como cliente. A gente sempre está ali em contato com o dono, em contato com a diretoria, porque a gente precisa entender qual é o pensamento deles, para onde eles querem, para a gente conseguir trazer controles, trazer o processo, coletar dados e mostrar para eles o caminho que a empresa está caminhando. Então, nesse sentido, eles vão conseguir tomar decisões muito melhores, a gente vai conseguir aconselhá-los de uma forma legal. E por isso, muitos clientes da gente, um fato legal de comentar é a nossa fidelização. Então, quando eu estou falando desse crescimento da Ion, eu tenho que levar em consideração a continuidade dos clientes que entram com a gente para fazer um projeto. Então, eles entram para fazer um projeto, a gente termina fazendo um segundo projeto, a gente termina fazendo uma assessoria em gestão ali, de fato, criando conselhos, criando reunião de diretoria, criando ritos de governança. E ter a gente presente termina que a gente consegue ter muito mais assertividade nesses momentos. Então, a gente tende a sentar, de fato, com os donos e com a diretoria e ter pessoas que queiram isso, queiram essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Você está ali dando sua opinião tem que ser embasada, sua opinião tem que estar levantada em números, em dados, para você conseguir mostrar para ele que faz sentido o que você está pensando e aí deixar na mão dele a decisão final, que afinal ele é o cliente, ele é o dono do negócio. Então eu vejo um crescimento muito sólido, um crescimento muito constante e assim, eu acho que a gente está no início. Eu acho que tem muita coisa boa para vir. A empresa tem 4 anos de abertura. Então, é uma empresa muito nova, é uma empresa muito jovem. E a gente tem muito desafio ainda que vai vir para a gente enfrentar. Acho que quando eu vejo essa diferença, né, daí sempre me lembrou um grande ponto, né? O que tu falasse me lembrou, na verdade, a questão do depende, né? Então, assim, todo o meu estudo foi dentro da área de economia, e tudo em economia depende. Perfeito. Depende do ponto de vista, depende de que linha você atua, né? Depende de vários cenários e simulações, modelos que você pode utilizar. E aí eu pensei, poxa, eu tô saindo, né? Tô olhando aqui a área de economia e ao mesmo tempo vou olhar a área de gestão. Então, vou pegar uma clínica médica, vou pegar uma indústria, uma transportadora, um varejo e volta à mesma situação. Tudo depende. Então, por exemplo, eu tenho empresa que está bem estruturada, eu tenho empresa que está bem estabelecida no mercado para Recife. E se eu abrir em São Paulo? Depende. Perfeito. Eu tenho empresa e eu quero que ela dobre tamanho nos próximos 5 anos. Vai dar certo? Depende. Então, a gente enxerga muito, na minha visão, assim, a visão de dados, né, como tu falou. Mas mesmo enxergando esses dados, acho que o grande ponto é analisar eles. Perfeito. Né? A gente vive num mundo que, a cada ano que passa, o volume de dados ainda é maior. Né? Então, a gente pode entrar, sei lá, na internet hoje, no chat GPT, em qualquer IA, que ela vai prover os dados, certo? É importante validar se os dados são corretos, mas acho que o grande ponto hoje em dia é o que você consegue fazer com eles. Então, qual é o teu objetivo, sabe? Então, poxa, eu vou entrar na empresa e eu quero avaliar se ela dá resultado. Cheguei lá no resultado, cheguei na margem. Ela é rentável? Depende. Talvez para mim 10% seja rentável, talvez para tu não seja. Exato. E o grande trabalho daí é chegar nos 10%. É chegar que essa margem ela é a certa. Né? E aí, em cima dos 10%, a gente vai avaliar e deliberar junto com a diretoria, junto com a parte estratégica, o que realmente significa os 10%. Perfeito. Se é vinculado ao mercado, se é para o tempo que o negócio tem, se para a visão que o cliente tem, né? Para a visão que a área estratégica possui. Se aquilo ali é um resultado satisfatório ou não, né?
pra gente sempre ir galgando outros desafios. Exato, enfim, assino embaixo nesse sentido. Eu acho que um grande ponto, assim, que eu vejo muito, e quem estiver nos escutando e não tenha tanto clareza nos números do seu negócio, eu acho que esse é o primeiro passo, o primeiro indício que você precisa de uma consultoria. Então, assim, talvez a pessoa ainda esteja começando a empresa, esteja ali com poucos funcionários e ainda não sentiu, vamos dizer assim, a dor da desorganização. A dor de você querer tomar uma decisão e não ter o número certo para você se basear. Você vai para uma negociação com o fornecedor, você vai para uma negociação com o cliente e você não tem a noção do quanto você compra naquilo no ano. Então você termina ali tendo menos poder de barganha na negociação, tanto com o cliente ou tanto com o fornecedor, no caso. Então eu acho que você ter todos os dados, eu garanto para você que você vai tomar decisões melhores para o seu negócio. Porque assim, ninguém vai entender mais do negócio do que o próprio dono, do próprio fundador daquilo. Então, quando você ainda não tem tanta clareza de lucro, de margem de lucro, esse para mim é um sinal. Você precisa prestar atenção nisso. Então, tem muita gente que acompanha o crescimento, acompanha só com faturamento. Mas será que o faturamento, de fato, é a melhor métrica que você tem para acompanhar dentro do seu negócio? Será que o faturamento é tudo? Será que o faturamento estar crescendo significa que você está ganhando mais dinheiro? Então, talvez não. Então, esse para mim é um ponto importante que todo empresário deveria ter essa clareza. Eu acho que o grande ponto, como tu falou agora, Rafa, muita gente olha o faturamento como um dado fidedigno, como um dado que deveria ser utilizado sempre para saber se você de fato cresceu ou não, né? Só que eu olho muito o faturamento aí na minha visão, né, sobre isso. Eu olho muito o faturamento como um número que é uma informação. Eu não consigo entender nada sobre o faturamento. Consigo entender, faturei mais. Mas eu não sei se minha operação foi eficiente. Eu não sei se ela deixou mais dinheiro como resultado. Perfeito. Eu não sei se eu tive um crescimento, certo? Então, por exemplo, de um ano para o outro, eu consegui, por exemplo, aumentar 10% de faturamento. Mas pode ter sido só inflação. Não teve um crescimento real do meu negócio. Exato. Né? E aí, quando a gente olha isso, eu começo a perceber que é muito comum. A gente vê várias empresas liberando dados sobre faturamento, mas é difícil você enxergar algumas empresas que olham muito a parte da eficiência, né? Eu estava até num dia desses conversando com um amigo meu sobre isso, sobre margem, e a gente fez, poxa, tem uma empresa que fatura 1 milhão, né? E a margem dela é 10%. Tá. E aí, por exemplo, eu faturei 1 milhão no mês, deixou 100 mil reais, né, como resultado. Eu brinquei com ele, se eu conseguir prestar um serviço que eu consiga R$1.000 por dia, certo? Livre. Tá. E eu vou pegar 5 mil, 4 semanas dá 20, né? Se eu pegar essa mesma empresa que a margem é 10, eu tô colocando R$1.000 por dia, que me gera 20 mil reais de resultado, que para conseguir isso naquela operação inicial, eu precisava faturar 200. E, por exemplo, eu conseguiria fazer isso se eu conseguisse fazer algum tipo de serviço prestado, ao invés de só ser intermediário, né? No caso, a parte de transporte. E aí, quando a gente enxerga isso, a gente começa a perceber esses principais pontos. Que toda empresa, por exemplo, ela tem que ter várias operações, ou pelo menos mais de uma, para conseguir ficar apenas em algumas que tem margem baixa e outras também que só ficam com margem alta, né? E a gente percebe muito isso, talvez, até na estrutura dos clientes que a gente tem. Acho que a maioria deles trabalham com margens apertadas, porque a maioria são indústrias, transportadoras. Vão existir alguns outros segmentos de prestação de serviço, certo? Que são um pouco... A natureza é diferente, só que todos eles trabalham no mesmo formato, que é conseguir abarcar ainda mais a cadeia logística. Então, por exemplo, antes eu só vendia o produto. Agora, eu, no caso, ensaco o produto, né? Aí agora eu não quero só ensacar. Eu quero transportar esse produto. Até chegar a hora que eu vou produzir ele. Exato. Então eu consigo, por exemplo, ganhar minha margem na produção, consigo ganhar minha margem no transporte, no serviço prestado de invase e depois na parte realmente da venda. Então eu abarquei toda a área de supply, toda a área de cadeia de suprimentos. E aí realmente minha margem melhorou.
Mas, assim, são pontos que a gente não percebe com tanta frequência hoje no mercado. 100%. São algumas pessoas que pensam dessa forma. E aí, voltando um pouco no assunto lá do início, tem uma pergunta que me fazem sempre, né? Ia jogar para você aí essa resposta, né? Por que o nome Ion? De onde é que veio o nome Ion? E como foi que a gente escolheu esse nome de fato para representar o nome da empresa? Acho que é um pouco engraçada. Eu tenho um sorriso frouxo nisso. Mas aí começou, na verdade, quando a gente queria abrir empresa, né? A gente quis abrir empresa. E toda vez sempre era pensado, poxa, qual vai ser o melhor nome que a gente pode pensar? Eu, particularmente, né? Não tenho muita criatividade na área de marketing, certo? A gente tá aqui, tá, gente? Com a equipe de marketing da Ion. São pessoas muito mais criativas do que a gente. E na época, eu e tu, a gente pensou, poxa, vamos procurar uma pessoa e conseguir auxiliar a gente, né? Até agradecer o João Rodrigo. O João da Amarelo sempre foi uma pessoa bem disposta a auxiliar a gente nesse processo. Ele fez, não, pessoal, vamos de fato montar uma marca, né? Perfeito. Vocês querem que a Ion seja uma empresa sólida, que essa empresa de vocês seja uma empresa sólida e vamos fazer realmente o dever de casa. Aí eu lembro que ele falou, a gente vai montar um nome, certo? A gente vai montar todo mundo da marca desse nome. E qualquer coisa, se vocês realmente não gostarem, a gente pensa em outro formato, né? Mudou um pouco o processo. Antigamente o pessoal fazia, não, vou pegar 3 nomes, você vai escolher qual que você gosta, por aí vai. Eu lembro muito das reuniões de briefing dele, entendiam com a gente o que é que a gente queria, qual a imagem que a gente queria passar, muito de aplicabilidade, muito de trazer essa mudança para os nossos clientes. E aí ele conseguiu captando tudo para chegar nisso. Para chegar nisso. E aí eu lembro que quando ele apresentou, ele fez, aí ele passou os arquétipos, toda aquela estrutura de marketing. E ele deu, não, o nome é Ion. E aí, por que Ion? Né? Porque Ion, né, no modelo ideal, é algo que lhe passa energia. Né? E aí é a síntese de todo o modelo, todo o trabalho que a gente faz. Né? Que é o trabalho da gente transmitir e passar, seja o conhecimento ou a parte de aplicabilidade. Né? E é como teve um dia que ele comentou com a gente, vocês parecem tipo átomos. Quando vocês entram na empresa, tipo, as coisas começam a se mexer. Exato. Só que aí eu lembro que a gente foi tipo num cliente, aí começou a mudar, né? Começou a colocar aí, o pessoal olhava assim, fazia, meu irmão, isso é muito longe, muito distante. Eu disse, não, pô, você tem que ter criatividade pra entender o nome. E aí a gente começou a brincar com isso e começou a pegar. Acho que a gente também começou a gostar muito da marca. É uma marca que é fácil de ser pronunciada. É uma marca que ela consegue captar a essência da Ion, querendo ou não, a essência que eu e tu, a gente sempre quis ter, né? E não é por nada que, por exemplo, a gente tá fazendo agora o Ioncast, a gente poderia fazer qualquer outro nome, mas a gente preferiu colocar essa mesma marca. Perfeito. E assim, eu tenho muito comigo, por exemplo, essa parte de mudança. Então, assim, lá de Sócrates falava isso, né? Que o segredo da mudança é você focar sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir algo novo. Sim. Então, eu acho que a energia tem que estar focada ali sempre no crescimento, sempre em algo novo, sempre em implantar ali melhorias para dar resultado. Então, quando você termina gastando muita energia com, vamos chamar de problemas do passado, onde você ali não está pensando na frente, como é que eu vou estar daqui a 1 ano, como é que eu vou estar daqui a 2 anos, como é que eu vou estar daqui a 5 anos, você está simplesmente resolvendo o problema de hoje, você vai ser levado. Então, assim, a onda vai lhe levar um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, eu acho que essa energia, ter a energia, trazer para os nossos clientes essa vontade, entender essa mudança, eu acho que retrata bem o nome Ion, tá? De trazer essa mudança, trazer essa energia para, de fato, as coisas mudarem para melhor. E assim, eu vejo o mercado realmente bastante volátil, né? Então, assim, se você sair de casa todo dia querendo só resolver o que vai acontecer nele, você não vai andar por lugar nenhum, sabe? Então, eu acho que isso também envolve muito o que tu comentou agora.
ter a previsão do futuro e saber onde você quer chegar, Exato. né? A gente até brinca sobre isso. Até um café, quando você senta, para, assim, consegue gastar... Nem gastar, mas assim, ter 20, 30 minutos para conversar com qualquer outra pessoa sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, você começa a refletir sobre o que você está fazendo, Exato. sobre como você está trabalhando, o que é que você está priorizando, sabe? E pode ser uma besteira, pode parecer um tempo pequeno, né? Considerando os dias, né? As horas no dia, mas agrega bastante, na minha visão, ao que você consegue fazer para frente. Exato. E assim, eu acho que a previsibilidade é um diferencial que a Ion consegue trazer para os clientes dela. Então a gente consegue trazer uma clareza de previsibilidade de fluxo de caixa, previsibilidade de DRE, previsibilidade de resultado, seja nessa tendência qual vai ser meu faturamento no final do ano, qual vai ser meu CMV no final do ano, qual vai ser meu lucro no final do ano. E isso traz oportunidades de fato, pro empresário, pro nosso cliente conseguir olhar e dizer, isso tá no caminho que eu quero, ou não, isso não tá no caminho que eu quero, eu preciso mudar alguma coisa agora para ter um resultado melhor no final do ano, porque se eu for nesse ritmo, chegar no final do ano, meu resultado tende a ser esse. Então, essa previsibilidade, trazer isso para os nossos clientes, eu acho que é algo diferencial, eu acho que é algo importante, e eu acho que é algo necessário de ter uma visão de alguém de fora para mostrar ali para o empresário que está muitas vezes preso na rotina do dia a dia. Dizer, sai um pouco dessa caixinha. Operacional. Exatamente. Vem aqui, com esse ritmo tu vai chegar aqui. É aqui que tu quer chegar? E aí ele consegue opinar, consegue decidir e a gente consegue ajudar ele a, de fato, a melhorar e chegar em resultados ainda melhores. Eu lembro que até tinha uma passagem no livro de Pai Rico, Pai Pobre. Certo. Né? Que ele dizia que o fluxo de caixa ele é o oxigênio da empresa. E, de fato, a gente percebe isso de forma muito clara. Né? Muitas vezes as empresas fazem fluxo de caixa realizado, né? Só que já passou. Já Exato. aconteceu. Eu consigo utilizar isso, de fato, para saber qual deveria ser meu capital de giro, quais são os principais gargalos que eu tenho, quais são os principais fornecedores que impactam no resultado de caixa, tudo isso. Mas se eu não olhar para frente, meu negócio pode ser o mais lucrativo do mundo. Mas se eu não tiver dinheiro para fazer ele rodar, Exato. ele vai falir. Exato. Falando um pouco de clientes, falando um pouco do perfil, terminei comentando que a gente hoje já consegue atender clientes de vários segmentos. Queria que você comentasse um pouco como é a diferença de trabalhar para uma pequena empresa, para uma média empresa, para uma grande empresa, para aquela empresa ali que tem 20 funcionários, para que tem 15 funcionários, e para empresas que tem 1.000, 2.000 funcionários, como a gente tem clientes que tem esses números. O que é que de fato muda? Muda alguma coisa? Não muda? Então, trazer esse questionamento aí para a gente conversar sobre ele. Rapaz, eu acho que eu já recebi várias vezes essa pergunta. Várias vezes. E eu só vejo uma resposta, assim, pra ela. Pra mim, na minha percepção, eu não vejo diferença nenhuma. Sabe? Acho que, independente se você é uma empresa pequena ou grande, quando se fala de gestão, os princípios são muito parecidos. Então, por exemplo, se eu tô falando de fluxo de caixa, uma empresa de pequeno porte, que trabalha com 10 funcionários, 20 funcionários, e falar uma empresa de grande porte, que trabalha com 2.000 funcionários, vai ser a mesma situação. Logicamente, vão ter grandezas diferentes. Eu tô falando numa empresa de grande porte, de 2.000 funcionários, talvez o faturamento dela num mês, aí é o faturamento do ano de empresa de pequeno porte. Isso vai impactar, assim, drasticamente o dia a dia. E as ações, as atividades que a gente faz vão gerar um impacto absoluto, né, em valor financeiro muito maior. Em contrapartida, quando a gente olha o cenário de gestão, todas elas vão ter os mesmos calos, digamos assim, que a gente consegue atuar no mesmo formato, como tu já comentasse hoje, é a metodologia da Ion. Né? Então, toda a metodologia que a gente trabalha, independe do tamanho do cliente, ele vai ser impactado, seja pela parte do diagnóstico, para entender como é que ela está hoje, ou também pela questão da área de BI que a gente tem. Então, não é porque você é uma empresa de pequeno porte que você não pode ter inteligência de dados.
Exato. Talvez até pelo contrário, talvez por você ser uma empresa de pequeno porte, é que de fato você precisa ver os dados. Porque um furo de um caixa de R$ 2.000, R$ 5.000 pode impactar muito mais no negócio do que uma empresa de grande porte, que tem uma estrutura de investimento, de conta garantida, que você consegue trabalhar num saldo negativo. Então, assim, tem várias ações que uma empresa de grande porte consegue realizar, que uma empresa de pequeno porte não vai ter tanto acesso, né? E sobre o formato do trabalho da gente, ele é muito semelhante, né? Acho que um ponto que eu já escutei também tu falar bastante nas reuniões, não vou vir, como é que tu falava? Não vou vir aqui trazer a solução da Coca-Cola, né? Por mais que eu possa trabalhar até numa empresa de refrigerante, digamos assim, eu não posso trazer essa mesma estrutura, porque são ritos diferentes, governança é diferente. Exato. Uma forma de gestão muito mais robusta, muito mais madura. Bem madura, por sinal. Então, quando eu olho esse cenário, quando eu olho esse modelo, eu vejo que eu consigo atuar, sabe? Não vejo diferença nenhuma nisso. Até porque eu acho que cada cliente da Ion é um cliente único. Então, assim, não é porque tu tem uma grande empresa que pra mim tu vai ser mais importante, né? Eu tenho muita visão nesse sentido, que a gestão ela vai ter os mesmos princípios, foi a palavra que você usou e eu acho totalmente válido, numa pequena, numa média, numa grande empresa. Eu acho que vai mudar a quantidade de controles que você precisa ter, porque você tem uma operação muito maior, que envolve muito mais gente. Com certeza, a pessoa que tem um número maior de funcionários vão ter mais problemas até de gestão de pessoas, que a gente termina vendo no dia a dia que gestão de pessoas é uma habilidade, é uma soft skill que todo mundo precisa ter, todo líder precisa ter, não tem como você não ter essas soft skills. Então, por exemplo, recentemente eu estava também lendo um artigo que dizia que da liderança, 75% das competências são competências de soft skills e apenas 25% são competências técnicas. Então, essas competências de soft skills vai ser mais necessária quando você tem uma empresa com mais colaboradores, porque você meio que é obrigado ali a usar. Quando você tem 5, 6, 7, tem uma equipe de vendas, mas todo o administrativo ali está com você. Então, você termina tendo que usar, mas numa quantidade menor do que quando você tem, de fato, grandes quantidades de funcionários. Eu vejo isso, talvez em outro formato. Por exemplo, se eu sou diretor de empresa aqui, por exemplo, no meu setor eu trabalho com 50 funcionários, tá. Cada pessoa ela tem uma realidade diferente. Cada pessoa ela vai pensar de uma forma diferente. E também eu percebo que cada um também vai estar numa fase de vida diferente. Então, eu acho que o grande papel de um diretor, quando tu fala de 75%, voltar a soft skills, como eu consigo munir, talvez, mas nutrir, essa seria a palavra correta, essa pessoa, né? Isso, potencializar essa pessoa para conseguir atuar da forma que a empresa precisa. Eu acho que esses valores, vamos dizer assim, que você tem que encontrar na sua equipe é primordial. Então, por exemplo, tenho amigos, por exemplo, que trabalham em banco. Então, a vida de banco é correria, todo mundo já escutou falar alguma história de quem trabalha em banco nesse sentido, mas é a cultura da empresa. Você tem que entrar no banco sabendo que a cultura da empresa é aquela e que você está disposto, enquanto estiver ali, vestir a camisa 100% e dar o seu melhor. Então, o choque acontece quando você não está disposto, você não está entendendo quais são os princípios, quais são aquela cultura dentro daquela empresa e você fica lá, você entra e termina ali tendo um conflito. Eu acho que quando os princípios estão alinhados, vou dar um exemplo da Ion, por exemplo, a gente tem que plantar por muitos anos para depois começar de fato a colher em grande escala nesse sentido. Então todo mundo na Ion tem que entender que estamos no momento de plantar, estamos no momento de fato de construir. E aí esse momento de construir vai ser necessário ações, vão ser necessários tarefas, atividades e rotinas no dia a dia e desafios a se enfrentar, diferentes de quando você só está ali acompanhando algo já estruturado. Enfim, uma empresa que já tem, 30 anos de atuação, você está muito mais consolidado aquilo ali e você trabalha para você ser mais eficiente. Quando você está construindo, você vai ter que ter desafios aí para atingir esse match cultural. Para mim é um fator importantíssimo. Então, se você é empresário e dentro da sua empresa você enxerga que esse match cultural
tá certo, para mim você já tá um passo na frente. Exatamente, você já tá um passo na frente. E esse foi o primeiro episódio, tá, do IonCast. Falamos um pouco da Ion, da nossa história, da nossa abertura, falamos um pouco dos nossos clientes, falamos um pouco dos desafios que a gente vê no mercado hoje, o que é que o empresário ou quem quer empreender precisa visualizar, precisa entender isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente e vamos em frente. Vem com a Ion.